Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa semana de estudos do Vem e Segue-me. Os capítulos que nós veremos hoje são do 37 ao 41. Eu sou o Gustavo Pedrosa e você é meu convidado para que nós possamos começar o estudo da história de José, uma grande figura nos escritos bíblicos. Mas para que nós possamos entender o que está acontecendo a partir do capítulo 37, nós precisamos dar uma olhadinha nos capítulos anteriores, que não fazem parte dessa designação. Portanto, nós vamos começar aí com Gênesis 34. Gênesis 34 conta a história do defloramento de Diná, ou seja, ela manteve relações sexuais antes de se casar. E aí, os irmãos dela buscam vingança. Eu queria chamar a atenção para alguns versículos desse capítulo 34. Primeiro, versículo 3: E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Então, ele diz já no versículo 2 que ela havia sido desonrada por esse comportamento sexual inadequado de Siquém, que era filho de Amor, tá? E depois ele fala afetuosamente à moça. Então, nós devemos ter muito cuidado com essas falas afetuosas, vamos chamar assim, do mundo. Ah, tudo bem, não tem problema, a gente vai se casar mesmo. Ah, um copinho, o pessoal não vai perder a cabeça por causa de um copinho de bebida, um trago. Ah, essa droga aqui vai só te deixar relaxado, você vai pensar claramente. Não tem problema algum, é por causa de um golinho de café que você vai perder o céu? Então, essas falas afetuosas, nós devemos ter muito, muito cuidado, tá? E aí, ó, vejam no versículo 7: E vieram os filhos de Jacó do campo quando ouviram isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então, é doidice nós jogarmos fora uma promessa de vida eterna, de alegria eterna, de exaltação, por conta de um prazer momentâneo, tá? Por conta só de um prazer carnal, ok? Então, essa história vão nos demonstrar os perigos da gente não cumprir com a lei da castidade do Senhor, porque vocês verão, tá? No versículo 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão contra mim e atacar-me-ão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Então eles ficaram muito, Simeão e Levi, né? Ficaram muito irritados e eles foram para a cidade e foram desolar aquela cidade, foram matar todos os habitantes, embora eles até tivessem entrado no convênio por causa desse casamento que deveria ser feito, tá? Eles circuncidaram-se, todos os homens também. Mas Simeão e Levi só tinham a vingança em mente. E as atitudes de Simeão e Levi mancharam aí o nome de Jacó. É por isso que ele disse que cheiraria mal. Então há muita dor e consequência por conta do pecado sexual. Não só para aqueles que praticaram o pecado em si, mas para todos da família. Viu aí que Simeão, Levi vieram a pecar por conta disso. Jacó ficou mal falado por conta disso. E talvez até o povo fosse dizimado por conta dessa atitude, já que, como Jacó disse, somos poucos em número. Talvez o autor ele tenha incluído essa história, bem como a história que nós vamos ver no capítulo 35, para mostrar como o direito de primogenitura termina passando para José. E a gente pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 5,
versículo 1, que vai dizer o seguinte: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, parêntese, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. E a gente vai ver justamente essa história no capítulo seguinte. Então vamos para Gênesis, capítulo 35, agora. E aí, eu chamo a atenção para o versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Parece até um conselho para os nossos dias: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Se veste então do sacrifício do Senhor, com a cobertura do Salvador Jesus Cristo. Tira esses deuses estranhos, talvez seja o deus da beleza física, onde eu só faço tudo para que eu possa ter uma aparência que o mundo vá elogiar, talvez possa ser o deus da riqueza, talvez possa ser o deus do status social. Purificai-vos, mudai vossas vestes, coloca as vestes santas do poder do sacerdócio. Versículo 3: E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo no caminho em que andei. É no templo que nós podemos achar ao Senhor, quando a gente pode se comunicar com aquele Deus que estava e está conosco em todo o caminho que nós andamos, seja por veredas tortuosas, seja por veredas retas, Ele está sempre ali nos protegendo e tentando nos trazer de volta para o caminho assim que a gente pega um desvio, um atalho que nós gostamos às vezes de achar que vai nos levar à presença dele. Continuando nesse capítulo, versículo 9 até 12: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo ele de Padã Aram, e abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Então vejam como Betel funcionava como um templo para Jacó. O convênio é reafirmado com Jacó, aquele mesmo convênio abraâmico que nós já estudamos. Quem quiser conferir, vou deixar o cardzinho aí em cima para que vocês possam acessar o vídeo sobre o convênio abraâmico. Esse convênio é reafirmado sobre nós no templo santo do Senhor. E é no templo santo do Senhor que nós temos uma troca de nome. Nós trocamos essas vestes, nós nos purificamos, tá? Antes de entrar nessa experiência templária, aí, vocês viram, como eu li nos versículos 2 aí, a gente pode até ver no versículo 3 e 4, eles se purificaram e eles trocaram as suas roupas, tudo para que pudessem se encontrar com o Senhor. No capítulo 35 ainda, versículos 16 a 19, e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e Raquel deu à luz, e ela teve um parto difícil. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Tá? Raquel morre dando à luz a Benjamim. É tanto que Benoni significa filho da minha tristeza, filho da minha angústia, mas o seu pai, tá? Ele vai trocar o nome de Benoni para Ben-Yami,
ou seja, Benjamim, que significa filho da mão direita. Raquel era a sua direita, era aquela favorita. Tá? Então ele diz: era filho da minha favorita, filho da minha direita. Tá? É o único filho que Jacó vai dar o nome, ele vai trocar o nome que foi dado pela mãe para Benjamim. Gênesis 36, nós vamos ter as gerações de Esaú. E nós vamos agora para Gênesis 37. Gênesis 37, aí vai começar a história de José, tá? Gênesis aí cobre pouco mais da metade de 4.000 anos de história. É estimado que cobre cerca de 2.200 anos, ou seja, 55% do livro coberto pelo Velho Testamento em 6,5% da extensão total do livro. 78 páginas, 50 capítulos, comprimindo 2.200 anos aproximadamente. Então é um relato bem sucinto, um relato bem resumido. Então, vai haver passagens que não estão muito claras, com poucos detalhes? Sim, a gente tem que ter paciência. Tá? Igual quando você quer resumir um livro gigantesco em poucas palavras, não dá para incluir todos os detalhes. E talvez a gente vá perder alguns detalhes. José, ele já era odiado não só por ser o mais novo à época, mas por ser filho de Raquel também. Tá? Havia sempre essa animosidade, essa dificuldade entre os filhos de Raquel e Lia. Era sempre aquele aspecto, tá, de rivalidade. O próprio José, o nome José, significa acrescentar, aumentar. Tá? Gênesis capítulo 37, versículo 3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A gente pode conferir um pouquinho mais dessa túnica se cruzarmos a referência com Alma 46, versículos 23 e 24. E diz o seguinte: Moroni disse-lhes: Eis que somos um remanescente da semente de Jacó. Sim, somos um remanescente da semente de José, cuja túnica foi rasgada em muitos pedaços por seus irmãos. Sim, e agora, eis que devemos lembrar-nos de guardar os mandamentos de Deus. Caso contrário, nossas vestes serão rasgadas por nossos irmãos e seremos atirados na prisão, ou vendidos, ou mortos. Sim, preservemos nossa liberdade como um remanescente de José. Sim, lembremo-nos das palavras de Jacó antes de sua morte, pois eis que ele viu que uma parte do que restou da túnica de José fora preservada e não se havia estragado. E ele disse: Assim como este remanescente das vestes de meu filho foi preservado, também um remanescente da semente de meu filho será preservado pela mão de Deus, que o tomará para si, enquanto o restante da semente de José perecerá, como o restante de sua túnica. É um insight valioso esse que nós temos através do livro de Mórmon sobre essa túnica. E aqui eu gostaria de dar mais algum outro insight que foi tirado do Teachings of the Book of Mormon, volume 3, escrito por Hugh Nibley. E ele diz o seguinte: a ideia de uma vestimenta, túnica, né, de várias cores, é uma invenção. Se olharmos na Bíblia, cada vez que menciona várias cores, a palavra cores, até mesmo nos comentários, tá, está em itálico. Vocês podem perceber aí que, na verdade, a palavra que está em itálico é várias, tá? Porque foi colocada lá por editores modernos. De nenhuma forma é uma túnica de várias cores. Uma túnica com certas marcas.
é o termo usado aqui. Esta túnica pertenceu a Abraão e tem longa história. Sua história é longa porque remonta ao jardim do Éden. Esta é a túnica de peles, a única. Assim como tratamos a história de Caim e Abel, trivializamos isto. Dizemos: José era o filho mais novo, então seu pai o favoreceu e lhe deu uma túnica de várias cores. Não há nenhuma menção a uma túnica de várias cores em nenhuma fonte antiga. É uma invenção de editores modernos tentando explicar. Mas aqui está a túnica que ele, Jacó, lhe deu a José. Era o garment, a túnica, a vestimenta do sacerdócio. Não é de se admirar que tinham inveja dele. Eles, sendo os irmãos mais velhos, e ele o mais novo na linhagem patriarcal de Abraão. Esta túnica pertencera a Abraão e foi dada a José ao invés dos outros irmãos. Então, quando os irmãos de José retornam e dão a túnica a Jacó, outros documentos e literatura antiga, bem como o entendimento da linguagem da fonte, nos ajuda a entender o que acontece a seguir. Tá? Aqui a gente tem um termo eu detectei, eu percebo, noto, porque vejam que ele está cego, tá? Jacó aí já está cego. Então, ele detecta, ele percebe, ele nota o odor, o espírito, o cheiro de José. Se não acharem que estou meio louco por causa da minha idade. É isso que ele está dizendo. Fala-se sobre o espírito que havia nela, do vento leste que a trouxe, etc. Ainda palavras de Rio Nible. E é algo muito importante. Quando a puseram diante da face de Jacó, ele sentiu o cheiro do jardim do Éden, pois não haveria em toda a face da terra uma outra túnica que tivesse o cheiro do Éden. Era uma coisa única. Era o garment, a túnica. Pois não havia em nenhuma outra túnica da terra os ventos do jardim do Éden, a menos que fosse este garment, esta vestimenta. Agora vocês podem perceber porque os irmãos estavam tão enciumados. Era o garment do sacerdócio. Um comentarista diz que ele reconheceu que era a túnica de José, primeiro, sentindo, porque havia 3 marcas nela. O que traduziram como túnica de várias cores é ketonet. A palavra cotton, em inglês, é um correlato, que significa algodão, né? Ketonet é uma camisa de algodão. No hebraico é ketonet passin, que significa que chegava aos punhos e aos tornozelos de José. O hebraico, na verdade, nos diz que era do comprimento ideal. Uma túnica que é passim significa uma túnica longa que ia até os punhos e tornozelos. Bem diferente aí do que está escrito. Não há menção à cor de nenhum tipo. A Vulgata diz que era tunicam polymitam, que significa que era trabalhada muito sutilmente com fios extras. Polymitam significa trabalhada com fios extras, bordado especial, técnica especial. No grego é kitona poikila. Poikilos significa tatuado, bordado, trabalho elaborado. Um termo derivado significa com marcas por sobre essa túnica. É dito que ele conheceu porque tinha 3 marcas nela. Ele reconhece pelas marcas. Claro, não podia ter sido marcas coloridas porque ele estava cego quando sentiu as marcas. Ele a reconheceu como de seu filho, José. Ainda palavras de
rio Nible. Então, quando Nible diz que Jacó a reconheceu porque havia 3 marcas nela, ele está citando de um homem comumente conhecido como Taclabe. Nible o apresenta da seguinte forma: no 10º século de nossa era, a maior do antigo mundo muçulmano, Muhammad ibn Ibrahim at-Talib, reuniu na Pérsia muitos contos e lendas antigas sobre os profetas de Israel em seu livro Approach to the Book of Mormon. Tá? E a tradução de Nible de Taclabe é: e havia na túnica de José 3 marcas ou símbolos quando a trouxeram para seu pai. Então eu queria que vocês imaginassem a vida de José como uma série de altos e baixos, como se fosse uma montanha russa. Então imaginem um gráfico que sobe, desce, sobe, desce. Então vejam só, na vida de José, como filho ele está nessa ascendente, aí recebe a túnica, ele recebe sonhos, tá? Ele tinha jovem, tinha pouca idade, talvez uns 17 anos. Da túnica, que era o ápice, ele cai. E aí ele passa a ser servo e ele recebe aí uma outra roupa em seu ápice e ele cai novamente. E ele passa como prisioneiro, tendo sonhos a essa ascendente novamente e recebe roupas novas. E aí ele decai novamente para subir para a realeza e ele recebe novamente roupas, anel, roupa de linho, colar de ouro, quando ele tem sonhos, quando está aí com cerca de seus 30 anos. Então vejam que nessa história as roupas vão ter uma parte muito especial, uma parte muito específica. Tá? Gênesis capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Parece a relação de Cristo com os fariseus e os saduceus de sua época. Cada vez que iam falar com ele, era para criticar, tentar achar falta, acusar. A gente também pode achar uma forte conexão com a história de Nefe, mais novo, odiado pelos irmãos, as roupas de Labão, sonhos e visões, o reinado nas Américas, embora ele rejeitasse esse título de rei. Dos versículos 5 a 8, nós temos o primeiro sonho de José. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. Dos versículos 9 a 11, ele ainda teve outro sonho. Então, imagine como estava essa família. Primeiro, porque ele era filho de Raquel, os outros eram filhos de Lia, já tinha essa animosidade o tempo todo em família, e agora ele sonhava que os outros se curvavam a ele, sendo mais novo. O garment do santo sacerdócio estava com ele e não com o primogênito. Versículos 9 a 11, então, e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse assunto no seu coração. É o segundo sonho dele e incluía Jacó. E ele
se admirou ainda mais. Puxa, eu também vou me curvar, né? Mas ele guardava no seu coração. Parece até as palavras, né, para Maria, que guardava em seu coração, ponderava. Reparar que os irmãos, eles apacentavam o rebanho do pai. Olha lá no versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Jesus usou várias vezes a metáfora dos líderes judeus que apacentavam Israel, mas que na verdade não estavam pastoreando coisa nenhuma. Estavam fazendo por benefício próprio e não pelo benefício do rebanho, e não em prol do rebanho. Cristo deixa isso claro em João, capítulo 10, versículo 11. Vamos ver o que diz João, capítulo 10, versículo 11. João 10 é famosíssimo por ser o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então José, enviado por seu pai, Israel, no versículo 13, disse, pois, Israel a José: Não pastoreiam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então José vai a estar com estas ovelhas e estes pastores iníquos. E a resposta de José ressoa como a resposta de Cristo no conselho dos céus: Eis-me aqui, que acabamos de ver no versículo lido. Versículo 18: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Mais um paralelo com Jesus Cristo. Antes dele chegar a esta terra, a conspiração para matá-lo já estava em andamento. Nós podemos conferir em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Tá? Desde antes dele vir aqui a essa terra, ele já estava morto ou condenado à morte. Gênesis 37, versículos 21 a 22. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-lo das suas mãos e para levá-lo de volta a seu pai. Ruben tenta dissuadir seus irmãos a não matá-lo, mas a jogar numa cova. Parece que ele se retira para fazer alguma outra coisa, já que ele não faz parte dessa próxima conversação aí que vai ser relatada, tá? Talvez ele se retirou para não tomar parte, não sabemos. Mas no versículo 25, depois se assentaram a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Esses ismaelitas são um grupo diferente como povo. Em inglês está Ishmetites, não Ishmaelites, tá? Então é um grupo diferente, não seria bem os ismaelitas, tá? Versículos 26 e 27. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Agora, o irmão que faz a interpelação é Judá. Em grego seria Judas, o apóstolo que vende Cristo, como Judá dá a ideia de vender José. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas
Alçaram e tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Embora o valor pago dependia da idade do escravo, é também uma fraseologia aí típica ao dizer 20 ou 30 moedas, significando que aquilo não tinha nenhum valor, era de pouquíssimo valor. Era como Judá se sentia em relação a José e como Judas se sentia com relação a Jesus. Não havia valor algum. Ecoa até as palavras, né, de Isaías, que em Jesus Cristo não víamos beleza alguma para que o desejássemos, era algo sem valor. Embora não matassem José, mas eles assinaram a sentença de morte ao vendê-lo para o Egito. O sangue só não estaria em suas mãos, estaria nas mãos de outros, mas agiram de engano, perfídia. Assim como o nome Jacó significa em hebraico, que seria o suplantador, o enganador. Ele seria enganado mais uma vez. A primeira, nós vimos no estudo passado, foi por Labão, que ele foi enganado na história de Raquel e Lia. Ele passa aproximadamente 13 anos sem saber a verdade sobre José. 13 anos ele se passa nesse engano. No versículo 34, então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Jacó, rasgando as suas vestes, pode ser simbólico do véu do templo sendo rasgado por Deus em Mateus 27, 51. E nós podemos ler o seguinte em Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Deixando aí então o seio do pai à mostra, lamentando por seu filho perdido, morto. Então aí Jacó pode ser essa figura de Deus lamentando por seu filho morto pelos pecados, pela perfídia, pelo engano do mundo. Versículo 36 de Gênesis 37. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ele é vendido então a Potifar para ser servo. Das alturas então de filho mais amado, Cristo era o filho bem amado do Pai Celeste, como podemos ler em Mateus 3,17, cai para ser servo e o mais baixo dos servos de Potifar. Cristo também descende, ele condescende para ser o mais baixo dos seres humanos, para ser servo de todos. Em Gênesis 38, nós temos literalmente uma interrupção da história de José, para vermos aí a história de Judá e a trágica consequência de suas escolhas. Os autores usavam então deste artifício para estabelecer um contraste, como a gente vê em Gênesis 11, a Torre de Babel, e aí Gênesis 12, Abraão. Aqui a intenção é justamente contrastarmos infidelidade com a fidelidade do capítulo a seguir, o capítulo 39. No Novo Testamento, nós temos João 3, onde Nicodemos, rico, vai a Jesus à noite. E em João 4, temos Jesus indo a uma mulher em plena luz do dia, falando sobre quem ele é. Nicodemos não sabe quem Jesus é. A mulher samaritana imediatamente descobre quem é Jesus. Talvez o autor também queira nos mostrar porque Judá também lhe teve o direito da primogenitura negado. Tá? O grupo no comando do Egito nessa época, tá, é historicamente chamada de Hyksos.
e vem do egípcio Rekal Kost, que significa senhores de terras estrangeiras. São um grupo de povos que vieram da área da Palestina nos dias de hoje, ok? Esses governantes, eles tinham um background cultural similar ao de José, o que facilitou a ascensão dele. A língua também era semelhante. Eles também são chamados na literatura de reis pastores. Quando os egípcios expulsam esses governantes, desenvolveram uma animosidade muito grande contra os israelitas, porque os associavam justamente a esse regime prévio que oprimiam os egípcios nativos. Então vamos para Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, e ele prosperava. Do mesmo jeito que quando o Senhor está conosco, quando nós permitimos que ele esteja conosco, nós prosperamos. Versículo 3. Viu, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Então Potifar reconhece que o Senhor, que aí na tradução e na leitura da Bíblia se encontra em letra maiúscula, Jeová estava com José e que era esse Senhor que fazia José prosperar. No versículo 21, nós temos novamente um reforço de que o Senhor estava com ele. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. No versículo 23, e o carcereiro Mor não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então o carcereiro reconhece também que o Senhor, Jeová, estava com José. O que José tinha, ou seja, o Senhor sempre consigo, é o que a gente ouve todo domingo, tá? Na oração sacramental, que esteja sempre consigo o seu espírito, né? A gente ainda pode cruzar no livro de Mórmon com uma escritura em Mosias, capítulo 2, versículo 41. E ainda mais, quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. É escritura de domínio doutrinário. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Vamos voltar para Gênesis 39, versículos 4 e 5. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Não é então aí um cumprimento do convênio abraâmico? O Senhor abençoar a casa do egípcio? Reparar que Labão também recebe bênçãos por meio de José, em Gênesis 30, 27. Também não é um símbolo de Cristo? Entregou na sua mão, tendo tudo o que tinha, e a bênção de outras pessoas por se associar a Ele, Jesus Cristo. Nós devemos ser essa bênção, ou devemos ser o canal pelo qual essa bênção do Senhor chega a outras pessoas. É obrigação nossa propagar essas bênçãos do convênio. É uma das tarefas do convênio abraâmico, tá? Versículo 7.
E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. A gente pode contrastar aí com a história de Judá. Contrastem no capítulo 38, desculpa, capítulo 38. Nos versículos 8 a 10, porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Vejam que a tentação continua. Mesmo quando nós sobrepujamos essa tentação, Satanás tenta de diversas formas até chegar ao nosso ponto fraco. E aí, ó, no versículo 12, e ela o pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então, às vezes, a maior vitória é fugir, é bater em retirada. Vejam aí que José não tentou, não, peraí, calma lá, deixa eu falar do convênio abraâmico para ti, deixa eu falar do evangelho, deixa eu falar do Senhor Jeová. Não, olha, ele deu no pé. E aí eu tenho uma citação do elder Neil A. Maxwell, que foi dada na Ensign em abril de 1981. A força espiritual de José não podia ser abalada por influências externas. Surtos de maldade, portanto, não necessariamente fazem surtar um homem bom. Podem, na verdade, com a ajuda de Deus, torná-lo até melhor. Tá? Vocês podem ver na história o papel das roupas. E aí deixo destacado para vocês versículos 12, 13, 15, 16 e 18 vão mencionar roupas. Então vamos para o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali, na casa do cárcere. Talvez esse crime fosse passível da pena de morte, mas Potifar não a deu. Ao invés disso, ele manda José para a prisão. Talvez não seja uma prefiguração do papel de Pilatos no julgamento de Jesus Cristo, assim como Pilatos não achou culpa alguma em Cristo, em Lucas 23, versículos 4 e 14. Talvez Potifar soubesse em seu íntimo que José não cometeria de jeito nenhum aquele ato que ele estava sendo acusado. Então Pilatos propõe, em Lucas 23, 16, o que Potifar propôs. Vamos ver aí, Lucas, capítulo 23, versículo 16. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então José, assim como Cristo, estava sendo punido por fazer a coisa certa. Em Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro-mor. Aqui em inglês, o porém está no início da frase e poderia ser traduzido: porém o Senhor estava com José, ou mas o Senhor estava com José. Então, embora ele estivesse numa situação ruim, mas ele estava acompanhado do Senhor. Vamos para Gênesis 40, no versículo 6. E foi José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Isso fala dos colegas de cela, né? Que estavam aí perturbados por conta de sonho que tiveram. José nota que eles estavam perturbados. Em inglês é sad,
ou seja, tristes. José, ele poderia agir como talvez qualquer um agiria, ou seja, bem-vindo à prisão. O que é que tu esperava aqui? Ficar felizinho, é? Colônia de férias? Não, tá? Mas ele age justamente como Cristo. Ele viu que eles estavam tristes. Então perguntou, no versículo 7, aos eunucos de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E aí no versículo 8, e eles lhe disseram: sonhamos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. José faz com que eles reconheçam de onde vem a interpretação dos sonhos. Ele não procura se enaltecer. José não perdeu tempo em pregar o nome do Senhor. É o que a gente vê também em Gênesis 41:16, o capítulo seguinte. Respondeu José a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus responderá com paz a Faraó. Ele sempre dava um jeitinho de exaltar o nome do Senhor, que é o que nós devemos fazer, reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas. Então, ainda em Gênesis 40, o versículo 14, porém, lembra-te de mim quando estiveres bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Tá? Esse lembra-te de mim quando estiveres bem, eu posso imaginar como sendo um pedido de Cristo a cada um de nós. Não devemos nos lembrar dele somente quando as coisas não estão dando certo. Lembra-te de mim quando estiveres bem, quando estivermos com saúde, quando estivermos prosperando. Vamos continuar lembrando do Senhor e não esquecendo dele. Gênesis 41, 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2 anos mais que José passa na prisão. No versículo 9, então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus erros me lembro hoje. Então, depois de todo esse tempo, e somente porque o Faraó sonhou, é que o copeiro se lembrou de José. A gente não precisa ser assim. A gente pode lembrar sempre das pessoas que estiveram nos ajudando, que estiveram ao nosso lado, que estiveram contribuindo para o nosso bem-estar. Vamos nos lembrar cedo, não vamos esperar tanto tempo assim passar e só porque as circunstâncias mudaram, eu lembro dele. Uhum. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e foi a Faraó. Mais uma vez, roupas, vestes são mencionadas. Versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus responderá com paz a Faraó. José não se enaltece, mas enaltece a Deus. Não parece mais uma vez a figura de Cristo, Jesus Cristo, quando ele próprio não se enaltecia, mas exaltava a seu Pai que estava nos céus, como nós podemos conferir em Marcos, capítulo 10, versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então Jesus Cristo sempre procurava dar glória ao Pai Celestial, ao seu Pai, ao Deus Altíssimo. Gênesis 41, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Do mesmo jeito que Deus mostrava ao Faraó o que haveria de ser feito por meio de José, assim foi com Jesus Cristo, que preparava o caminho para Deus do céu salvar todas as nações da morte iminente. Então, Jesus Cristo nos dava a conhecer
a vontade de salvação do Pai, nos salvando da morte iminente. Versículo 38: E disse Faraó a seus servos: Acharemos um homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? Faraó reconhecia que não havia ninguém mais com o Espírito de Deus para realizar a tarefa, tá? Veja no versículo 39. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há com tanto discernimento e sábio como tu. Lembra-nos um pouco da história de Amon, que o rei estava disposto a dar até metade do reino a ele, e Amon solicita ser um servo. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Não parece também a designação de Cristo? Somente no trono, Deus, o Pai Celestial, é maior do que ele. Versículos 41 e 42. Disse mais Faraó a José: Vês que te pus sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o seu anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. É uma menção novamente às roupas de José. É uma metáfora a quando vamos ao templo e o Senhor nos promete investir de glória, vestir com o manto da justiça, tá? E aí, vocês podem ver no versículo 46, José era da idade de 30 anos. E no 45, Faraó dá o nome a José de Zafenat Paneia, que em egípcio significa Salvador do mundo. Em hebraico é Deus fala, ele vive. Tá? Então, Zafenat Paneia, o Salvador do mundo, tinha 30 anos, como vimos aí no versículo 46. E ele se casa com Azenate. Azenate aí, vocês devem se lembrar que eles eram palestinos, que era filha de Potífera, sacerdote de On. Tá? Então, eram palestinos. Era a separada de Anat, devotada à deusa Neith. Ok? É isso que significa o nome dela, tá? Azenate. Ela já era da linhagem do convênio. E eles têm, então, 2 filhos. Manassés, no versículo 51, e Efraim, no versículo 52. Efraim, esse nome, deriva da mesma raiz da palavra hebraica que Deus usa quando diz: frutificai e multiplicai-vos, em Gênesis 1, 28. Talvez a palavra fruto tenha, então, conexões com a raiz de Efraim. Tá? E esse é o estudo da semana. Que nós possamos ser como José e saber e fazer o possível para que o Senhor Jeová esteja sempre conosco. E assim nós prosperaremos, tanto física quanto espiritualmente.